Aqui nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula de hoje. Aqui nós vamos falar sobre a organização política e administrativa da educação brasileira. Tá? Nós estamos fazendo aí uma introdução geral para depois pegarmos o livro e fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Tá? Nessa unidade 2, nós estamos falando sobre o quê? O direito à educação e o dever de educar, que isso está sendo lá respeitado na Constituição Federal no artigo 205 e no artigo 2 da LDB, que vem falar dos deveres do Estado, da família, né, com a educação. A estrutura do sistema educacional brasileiro e também a gestão democrática, né, e a autonomia das escolas básicas e públicas. Então, qual é o nosso principal propósito aqui? Discutir à luz da atual legislação educacional em vigor, que é a LDB e a Constituição Federal e as demais, e do contexto político-econômico, né? Os problemas do sistema educacional brasileiro. Nós sabemos que quando o sistema econômico de um país ele entra em crise, automaticamente a educação em si ela passa por mudanças. A sua organização ela é modificada, ela é reestruturada, tá? Porque dentro de uma concepção geral nós temos que entender que a educação ela tem como norte as necessidades da sociedade. E a sociedade ela tem como necessidade a questão financeira. Então percebam que a economia e a sociedade são os principais objetivos da educação, né? Por exemplo, para que possamos ter uma educação de qualidade inclusiva, nós devemos atender às necessidades do mercado trabalhista e da sociedade. Nós temos que formar pessoas que tenham capacidade de atender às demandas do mercado e também formar pessoas que tenham capacidade intelectual de promover ciência, de produzir tecnologia, né, de produzir pesquisa. Então nós temos aí essas realidades que a educação, quando ela se organiza, né, ela tem como esse intuito. Tá? Então vamos lá. Aqui na segunda unidade eu destaquei o artigo 4, né, sobre a questão do dever do Estado com a educação e a escola pública. Tá? Que o artigo 4, pessoal, ele vem exatamente porque assim, no artigo 2, aí quando a gente vai para o artigo 3 da LDB, a gente ainda vai estudar assim com mais calma, né, esses artigos. Mas quando a gente entra no artigo 4 da LDB, nós estamos falando do terceiro título da LDB que fala do direito à educação e o dever de educar. Estamos falando do título 3 da LDB. E esse direito que ele vem colocar são os deveres que o Estado tem com a educação, os deveres que os municípios têm com a educação, os deveres que o governo federal, por exemplo, tem com a educação. Então, quando a gente estuda o direito à educação e o dever de educar, nós estamos falando aí sobre o dever do governo, o dever do Estado, da organização federal, do Estado, do município e dos professores. Tá? E aqui eu destaquei o dever do Estado com a educação pública. Tá? Quais as obrigações, quais as necessidades do Estado? Tá bom? Lá no artigo 4, ele fala assim, ó, que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então nós temos que entender que conforme a LDB e dentro da organização educacional, crianças de 4 anos até 17 anos, elas têm, por exemplo, o direito de ter uma educação de qualidade. E o Estado ele tem esse dever de ofertar, né? De ofertar uma educação que atenda as crianças de 4 a 17 anos, que a partir dessa idade nós temos que oferecer uma educação básica obrigatória e gratuita, tá certo? Então é a lei da garantia, né, que esse artigo vem colocar. Em cima disso que eu estou colocando, pessoal, é por onde caminha a organização da educação. Olha só, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá? Então, se eu perguntasse para vocês, a nível de educação infantil, de que ano a qual ano a criança ela tem uma educação gratuita e obrigatória, né? De 4 a 5 anos.
A LDB diz que de 4 a 5 anos, em relação à educação infantil, é o ensino obrigatório e também o Estado deve ofertar gratuitamente. O acesso, por exemplo, vejamos aqui, o acesso, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. O acesso público e gratuito aos ensinos fundamentais e médio para todos e que não os concluíram na idade própria. Então, por isso que aqui estamos falando também de educação de jovens e adultos, né, que é uma garantia, né, dentro da organização educacional, não só da educação de jovens e adultos, mas também daqueles que, por algum motivo, tiveram que desistir, mas eles podem retornar para continuar seus estudos. Tá? O Estado tem essa obrigação. É obrigatório de 4 a 17 anos, mas as pessoas que já passaram dessa idade, mas que desejam voltar para dar continuidade, o Estado também tem que garantir isso daí, tá bom? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então o Estado também tem que garantir isso, que todos possam desenvolver o ensino, a pesquisa, um desenvolvimento artístico de qualidade. E a oferta, uma oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Significa que o sistema educacional brasileiro, ele também tem uma obrigação de ofertar o ensino noturno, principalmente para as pessoas que trabalham durante o dia. E tem que ser uma educação diferenciada. A educação noturna, ela é diferenciada. Ela é uma educação que tem que atender necessidades daquelas pessoas que passam o dia trabalhando, que chegam cansadas em casa, né? E tem que ir para a escola à noite. Então é uma educação diferenciada, uma educação especial, vamos colocar assim, para atender pessoas que realmente têm um diferenciado aí, tá? Padrões mínimos de qualidade de ensino, tá? A educação ela tem que garantir um padrão mínimo, tá? O que seria esse padrão mínimo de qualidade de ensino? Uma educação que atenda às necessidades dessas pessoas que buscam ela, né? Que buscam dar continuidade a esse ensino, tá? A oferta de uma educação escolar regular para jovens e adultos, que é o EJA, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e a permanência na escola. Tá entendendo? Veja bem, aqui eu tenho que oferecer uma educação noturna. Pode ser um ensino regular, normal, aquele mesmo ensino que acontece de manhã e à tarde, ele também pode ser oferecido à noite, seja o fundamental, seja o médio. Mas nós temos também o ensino de jovens e adultos que é mais especializado ainda, né, para dar garantia a quem? Aos trabalhadores, pessoas que trabalham. Então tem que ser uma educação diferenciada. Olha, atendimento aos educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de materiais didáticos escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O governo federal, por exemplo, juntamente com os governos estaduais e municipais, eles têm que garantir de forma suplementar, vamos dizer assim, que todos que fazem parte do sistema público têm acesso, olha só, a materiais didáticos escolar, tipo, tem acesso a livro gratuito, tem acesso ao meio de transporte, tá? Se caso precise, mora no interior, tem que vir para a cidade, alimentação, tá? E assistência à saúde, tá? Então veja bem, o Estado, quando eu falar Estado, eu estou me referindo de federal municipal, vamos colocar assim, ele tem obrigação de oferecer isso aos alunos que estão lá na escola, tá? Olha, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O Estado também tem que garantir, né, que a educação ela tenha isso, né? Lá o aluno que tem necessidade, que precise do acompanhamento de um professor de Libras, de Braille, um professor capacitado para trabalhar com alunos com altas habilidades ou superdotação. Então o Estado também tem que garantir isso daí, tá? E olha, vaga nas escolas públicas de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo das suas residências, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui praticamente os 10 principais pontos, tá, da organização da educação no Brasil, principalmente da educação pública. O que o governo tem que garantir, tá?
Então nós estamos falando praticamente da principal organização educacional. Tá? A partir de que ano o ensino obrigatório tem que ser gratuito? Tá? A questão dos níveis de ensino, dos níveis que nós temos que desenvolver nessas crianças, nesses jovens, os padrões mínimos de qualidade de ensino, tá? Os programas suplementares, que são os materiais didáticos, transporte, alimentação, assistência à saúde, tá? Garantir uma escola, por exemplo, é necessário que todo bairro tenha uma escola de ensino fundamental, pelo menos, para dar garantia, porque a própria legislação diz que próximo às suas casas tem que ter uma escola de ensino fundamental. Tanto que, se você for analisar, todo bairro tem uma escola do município que garante lá o ensino fundamental, porque isso é lei, tá? É lei, entendeu? Todo bairro tem que ter uma escola, tá bom? Então, estamos falando aqui da principal organização educacional brasileira. Então, para você ver como é que a educação se organiza. E tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui está dentro da própria LDB, que ela é amparada pela Constituição Federal. Tá bom? Então, nós temos que compreender isso aí, como é que funciona. Olha, estrutura do sistema educacional brasileiro. Tá? Estrutura do sistema educacional brasileiro. Quando eu falar esse nome, estrutura, tá? Eu tenho que entender que a estrutura ela tem 3 níveis: federal, estadual, municipal. Então, ó, além dessas leis, vários órgãos são responsáveis pelo funcionamento do nosso sistema educacional. Estou falando aqui da organização do sistema educacional brasileiro. Quando eu falar em estrutura, eu estou falando da organização, tá? Da organização do sistema educacional. Aí nós temos, em nível federal, o que eu tenho que saber? Que a nível federal eu me refiro a quem? Ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação. Então, quem faz parte da estrutura do sistema educacional a nível federal? O MEC e o Conselho Nacional de Educação. São os 2 órgãos superiores a qualquer área educacional brasileira. O MEC é basicamente o principal órgão da educação brasileira, que faz com que a LDB, que é a Carta Magna da Educação, seja cumprida. E o conselho, né, o conselho que faz todo o processo de criação, julgamento, né, das leis e como é que elas devem realmente acontecer, tá? Se precisa fazer uma reunião geral de mudança, por exemplo, o ensino remoto, quando ele foi autorizado em todo o sistema educacional, ele passou pelo Conselho Nacional de Educação, tá certo? No âmbito do Estado, nós temos, ó, a Secretaria Estaduais de Educação, nós temos o Conselho Estadual de Educação e nós temos as Delegacias Regionais de Educação, tá? E municipal, nós temos as Secretarias Municipais de Educação e o Conselho Municipal de Educação. É importante entendermos que, independente de níveis, nós vamos ter, né, o Ministério da Educação, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. Secretarias que são responsáveis por fazer com que a lei seja aplicada, principalmente a LDB, com que ela seja cumprida, né, com que ela seja realmente desenvolvida. Os conselhos, que têm poderes deliberativos, né, de construção, de estudos, de organizações, enfim, tá? Então é importante que vocês façam uma pesquisa sobre cada um dessas secretarias e tudo. Mas aqui é para vocês compreenderem como é a estrutura do sistema educacional, federal, estadual e municipal. Tá bom? É como se a LDB, para que as determinações chegassem até o município, né, passa primeiro pelo federal, depois estadual, até o municipal. Então é um processo hierárquico, tá? Para que tudo realmente aconteça. Gestão democrática na escola pública, né? Isso é importante porque estamos falando de quê, meus amigos? Estamos falando basicamente da autonomia, né? Da participação, valorização, né? E transparência da educação. Então, gestão democrática é garantir autonomia, é garantir participação de todos no processo de construção, né? É a valorização do sujeito, professor, aluno, pais, comunidade, tá? E ter transparência, que é o principal. Ter uma educação transparente, uma educação que realmente mostre como está fazendo, tá? Olha só, ter um currículo prático, pedagógico,
planejamento de eficiência, atenda às diversidades, gestão financeira de qualidade, onde está sendo aplicado os recursos do Fundeb, tá? O cotidiano escolar, patrimônio escolar, o ambiente escolar, formação e desenvolvimento e gestão de pessoas. Então a gestão democrática ela tem que garantir todo esse processo que vocês estão vendo aqui, mas sempre utilizando a transparência, tá? Isso é importante. Então aqui, ó, gestão democrática na escola pública. A gestão democrática é o processo político através do qual as pessoas na escola discutem, deliberam e planejam solucionar problemas e os encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola. Então, em equipe, em colaboração, todos pensam numa escola que possa realmente atender aquela comunidade, tá? Mas é claro, não saindo das perspectivas legais. Paulo Freire coloca o seguinte, que tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também, tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente, tá? Então Paulo Freire vem colocar que mesmo conseguindo implantar uma gestão democrática ainda é pouco dentro do processo educacional. Devemos lutar por mais, fazer com que realmente aquela educação atenda. Pessoal, só tem uma coisa, só tem uma saída para que uma humanidade possa evoluir, é o conhecimento. E isso é mediado e gerenciado pelas instituições educacionais, tá? Por isso a importância de se pensarmos numa educação de qualidade, tá? E olha só, dentro da organização didática da educação brasileira, aqui nessa terceira unidade, nós já vamos falar como a educação ela é organizada, tá certo? Então, num próximo vídeo, eu vou falar dessa organização didática. Até então, nós percebemos um pouco sobre a organização da estrutura educacional, o sistema e assim por diante, tá bom? Vamos lá.